Mas a gente teve umas discussões aqui, um papo legal com alguns cientistas sobre o que é a consciência, né? Porque se fala muito em da máquina atingir a singularidade, ou seja, ela se tornar como nós, humanos, mas isso é impossível porque nem a gente consegue definir o que nos torna humano, o que é a nossa consciência. São as nossas memórias? Quer dizer que se a gente conseguir mapear todas as nossas memórias e colocar numa máquina lá vai ser o Rogério? Ou ela é mais do que isso? É a nossa mente, a capacidade de pensar? A gente não consegue definir, né? O que é, o que alguns chamam de alma, o que é essa consciência, o que vocês pensam sobre a consciência? O que é a consciência do ser humano? O que nos torna diferente dos outros animais, por exemplo? A consciência, ela não é propriamente uma coisa em si. Consciência é um atributo, que é a perceptividade, né? A sensibilidade e a percepção, tanto externa quanto interna. Ela é capaz de captar coisas dentro de nós, o autoconhecimento, por exemplo. Amor, ódio, tudo que a gente pode sentir. Isso. Ela é capaz do autoconhecimento virar-se para dentro e para fora, perceber as coisas. Ela é perceptividade. Agora, a grande questão é quem tem essa perceptividade. Então, tá? Quem é o ser que tem essa, né? perceptividade. Ou seja, como a gente interage com o mundo exterior, como chegam essas percepções até mim, contato, isso são mãos mecânicas que trazem expressões do mundo para nós. Mas a capacidade de recebê-las, que elas façam sentido, de decodificá-las, nós organizamos isso dentro de um sentido, segundo valores. Uma máquina pode, hoje em dia, perfeitamente filmar uma determinada cena e descrever os objetos que estão ali. Temperatura, cor. Pode descrever, mas ela não é capaz de estabelecer laços entre eles, por exemplo, afetivos. Exato. Não é capaz de se inspirar por eles e criar um poema. Tem muitas funções que são exclusivas de um ser humano, né? Que partiriam, se nós voltássemos lá para aquela ideia de Platão, da nossa essência, que também está naquele plano das ideias. A essência humana faria uma experiência no mundo revestida por essa película que é a consciência, que percebe as coisas, analisa e traz para dentro. É exatamente essa essência que alguns chamam de alma, numa vertente mais teológica, né? Essa essência humana que é capaz dessa forma de conhecimento que não é meramente racional. A razão seria uma ferramenta dela, mas é capaz de ética, por exemplo, percepção da justiça das coisas da natureza, estética, percepção da beleza, da harmonia, mística, percepção do sagrado. Mística não como uma questão de dogma, mística como um sentido de você perceber que uma cena da tua vida está sendo sagrada, se sacralizou, como se você tivesse roubado aquilo do tempo. Imagina, você está caminhando com alguém de mãos dadas no final de tarde. Eu e o Paquito, de mão dada no pôr do sol, em Bali. Isso, com violinos tocando. Não precisa nem ter violino, cara, mas tipo, tá rolando uma música na praia de longe. Eu olho para ele e falo, cara, esse momento está eternizado no universo. Isso. Existe um filósofo chamado Mircea Eliade que ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Quando você tira qualquer coisa da banalidade e dá para aquilo um sentido sagrado, nesse momento eu percebi tal coisa da vida. Nesse momento eu encontrei tal resposta. Esse momento para você saiu do banal, é um momento sagrado. Ou seja, o sagrado não é só cerimonial religioso. Eu acredito muito nisso. O sagrado está presente em tudo na vida. Essa percepção, essa intuição do que é o sagrado também é uma coisa exclusivamente humana. Poderia pegar intuição, você poderia pegar inspiração, você poderia pegar ética, estética, mística, os sentimentos em geral, uma série de coisas que são processamentos de informação também. Não é só a razão, não é só uma concatenação lógica. Você falando isso, eu lembro de vários momentos da minha vida que eu tive a plena sensação de que eu estava vivendo uma coisa extremamente única e que eu ia me lembrar pelo resto da minha vida como eu lembro. Eu consigo me transportar para aqueles momentos que eu falei, eu vou me lembrar disso pelo resto da vida, eu consigo voltar para esses momentos. De tão poderosos que eles foram. Ou porque foram traumáticos, ou porque foram felizes, tipo, o nascimento do meu filho. Quando era criança, assim, muito, muito criança, eu lembro de uma tarde brincando, que eu tava me divertindo tanto, que eu falei, gente, eu criança falando, eu vou me lembrar isso pelo resto da minha vida, e por algum momento, não sei se foi porque eu tentei lembrar isso, eu lembro até hoje, assim, e outros momentos, assim. Então eu acho que realmente tem alguma coisa a mais aí, né? Não é é uma coisa inexplicável isso. É como se você tivesse tirado de uma dimensão e passado para outra. Uma dimensão do tempo para uma dimensão mais permanente. Do
passageiro para algo mais permanente, mais duradouro. Tá? E isso seria uma sacralização, um ato de sacralizar. Agora, como isso acontece? Por que para uma pessoa andar no pôr do sol é sagrado? Como é que uma mentalidade de máquina poderia entender uma coisa como essa? Mas digamos que consiga, por algum tipo de experiências que a gente passe um arquivo enorme, absurdo de dados. Mas sempre vai haver o novo. Qualquer pessoa, num determinado momento, vai olhar para o chão, pegar aquela pedra e dizer, vou levar essa pedra comigo porque ela significa um momento onde eu tive tal ideia. Que ela representa o momento em que eu descobri tal coisa. Como é que vai descobrir isso? Isso pode acontecer de maneiras totalmente... Ele pode catalogar os que já tiveram essa experiência, mas descobrir quando ela vai acontecer ou gerar essa experiência, como? Impossível. Porque é permanentemente criativa. Você está gerando. Muda, dependendo do tempo histórico, vai mudando também, né? O que é esse momento que a gente está falando, na Grécia era uma coisa, hoje é outra. Daqui a 20 anos pode ser outra, né? Pode haver influências culturais também. Mas às vezes são coisas totalmente inusitadas, que não tem como prever. Não tem como prever. Um pedregulho no meio do caminho se torna um objeto sagrado para alguém. Como é que você ia prever isso? Mas vocês, então, na nova Acrópole, vocês não tentam prever ou repetir movimentos do passado para tentar fazer com que as pessoas sigam aquilo? Vocês acham que a gente tem que primeiro conhecer quais são, do que a gente é feito, o que a gente pode fazer, para daí construir alguma coisa? Ou não, na verdade, nós não... receitas para depressão, por exemplo, para tristeza, porque tem muita linha também filosófica que diz que as coisas são como são, que a gente não pode dar um valor também para certas coisas. Não tem uma linha um pouco mais pessimista ou mais realista das coisas? Não, algumas vezes se diz que o estoicismo seria um pouco passivo em relação a ter que aceitar as coisas como são, embora não seja bem assim, na verdade. Mas pode ser lido assim às vezes, né? Existe essa possibilidade, mas não, a filosofia pega qualquer fato da vida e tenta refletir sobre ele de uma maneira lógica e inteligente, encontrando uma ponte entre ideias e esse acontecimento. Ideias que possam, de alguma forma, justificar esse acontecimento. Não vou falar da depressão patológica, propriamente dita, porque aí já é uma questão médica, realmente. A melancolia, mas a melancolia, por exemplo, a tristeza, muitas vezes você pode analisar como uma apatia pela falta de alternativas que a vida nos dá. Se você uma lembrança de um passado que não vai voltar, né? Uma saudade, né, do passado. Sobretudo essa questão de que a vida muitas vezes fecha as alternativas para nós. Uma vez foi feita uma pesquisa... Fecha demais, hein? Hein, Lúcia? E ô Paquito? Se você pudesse, você estaria aqui, trabalhando aqui? Fala a verdade, cara. Se a vida te desse todas as alternativas do mundo. Todos os limões todos, do mundo. Nossa! Nossa, eu definitivamente não estava aqui. Eu estava em casa dormindo. Não, olha só, eu pensando em coisas muito... De todas as possibilidades do mundo, eu estaria em casa dormindo. Sério mesmo? Todas? Todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Tá aí um cara que satisfaz com pouco, né? Mas isso não é bem esse tipo de alternativa que eu estou falando. Por exemplo, a felicidade. Fizeram uma pesquisa em vários lugares do mundo, perguntando para as pessoas o que era felicidade para elas. O resultado dessa pesquisa foi compilado depois, eles chegaram à conclusão que a felicidade para a maior parte dessas pessoas, dessa amostragem, era um padrão de consumo equivalente a um homem norte-americano mediano. Ou seja, ter esse padrão de consumo. Ter uma casa, ter um carro... Isso, não que elas tenham falado isso, mas é isso, basicamente. Né? Tá? Agora, se você pega um planeta como o nosso, já estamos nos 8 bilhões, e multiplica isso pelo padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, não tem nem planeta que suporte isso. Então, você condena as pessoas a sonharem com uma felicidade que elas não vão alcançar. Então, logicamente, se elas não vão alcançar essa felicidade, tem que existir rotas de fugas para que elas se satisfaçam. Senão vem a frustração. Exato. Então, elas começam a fugir. Ou elas caem na melancolia, na tristeza, porque a vida começa a ficar sem sentido, ou elas começam a pegar rotas de fuga. Vícios de todos os tipos, desde os vícios mesmo de drogas, de bebida, até consumismo, até bisbilhotice, até todos os vícios humanos, né? Começa a se desenvolver vícios. Todo tipo de novidade que surge rede social, eu sou viciado em rede social.
Vai surgir inteligência artificial, você viciada em chat GPT. Ou seja, uma tendência é fugir da vida por todas as estradas possíveis. Por quê? Porque a vida é apática. A vida não tem sabor, a vida não tem gosto. E é doloroso essa falta de perspectiva. Tá? Então é uma evasão da vida, porque ela não oferece possibilidade de realização. Por quê? Porque eu busco uma realização que não é a humana propriamente dita. Se eu buscasse uma realização que dependesse apenas de mim, se eu buscasse uma realização que dependesse do meu crescimento como ser humano, isso estaria dentro do meu controle, como diriam os estoicos. E, portanto, a vida teria garra, teria gana, teria sabor. Eu teria algo para construir. Exato. Tá? Mas como não depende de mim a chamada felicidade, a vida fica insípida. Eu escrevi um texto uma vez sobre isso, que eu vejo que a diferença da geração do meu avô, do meu pai e a minha é muito clara para mim. O meu avô, ele era miserável, ele trabalhou para dar comida para os 10 filhos que ele tinha, meu pai incluso. Meu pai foi o único que conseguiu estudar. Meu pai trabalhou que nem um camelo para dar o estudo e a possibilidade de eu conseguir estudar o que eu quisesse. Então, você quer ser um publicitário, você quer ser um desenhista, eu vou tentar fazer com que você consiga isso. E a minha geração de pais, eu não incluso porque eu penso diferente, não já obriga que nem o meu pai vai estudar, vai terminar a faculdade. Simplesmente quer que o filho seja feliz. E isso é um peso absurdo no ombro de um filho quando você fala: filho, você não precisa fazer nada, eu só tô te dando o melhor para você ser feliz. E aí você coloca no ombro dos seus filhos uma coisa impossível, porque felicidade não é um lugar que você chega e fica, não é um objetivo que é tão fácil quanto se formar. Eu consigo me formar como publicitário, como advogado, como médico, mas você não acha que isso pode ser um problema dessa geração de pais e mães que colocam no ombro das crianças que você tem que ser feliz a qualquer custo, porque eu tô te dando tudo, tô te dando todas as condições que eu não tive e que os pais dos meus pais não tiveram para você ser feliz? Eu acho, inclusive, perigoso. Não é? Se você pegar, por exemplo, um raciocínio meio à la Kant, Kant dizia que o objetivo humano, propriamente dito, é o dever. Então, é um imperativo categórico, né? A felicidade humana, ela não pode ser o fim da nossa vida. Sabe por quê? Senão você vai querer ser feliz a qualquer preço. Exato. E tem preços que são caros demais. Já houve momentos na história, por exemplo, um Átila, rei dos Hunos, que se sentia feliz de jogar as crianças do inimigo em covil de lobos. Ou seja, a felicidade a qualquer preço é perigosa. Nós deveríamos buscar o nosso dever humano, e a felicidade humana vem como subproduto disso. O dever seria o propósito? Dever seria valores, virtudes, sabedoria. Ou seja, buscamos honrar o nosso papel como seres humanos no planeta, corresponder àquilo que a natureza espera de um ser humano. Tá? Quando buscamos esse dever humano, a felicidade humana vem como subproduto, que é aquela sensação do dever cumprido, a sensação de estar quites com céus e terra, o sono dos justos, ou seja, estar sabendo que você está caminhando como um ser humano caminha, cumprindo o seu papel no mundo. Tá? Então, esse dever com a condição humana te gera a felicidade humana. Querer ser feliz a qualquer preço pode cobrar preços caríssimos, pode cobrar a dignidade humana. É. E a depressão e a tristeza e tudo mais, porque ou você chega na felicidade e vê que, pô, era isso, ser feliz, e não, ou tentar manter ela a qualquer custo, né? Com essa necessidade de likes, de dopamina, de recompensa. Chega a alegria, né? Felicidade é muito identificada com um estado de serenidade, estar quites com a vida. O que as pessoas chegam hoje é alegria, momentos de alegria. Momentos de alegria, evidentemente, não vão ser o tempo todo. Tá? A vida tem oscilações, o mundo é dual. Mas felicidade é diferente de um momento de euforia, de alegria. Felicidade tem a ver com serenidade e estar em paz consigo mesmo, sabendo que você está fazendo o que corresponde a um ser humano.